Para começar o programa de hoje, deixa eu convidar aqui o Bruno Rodrigo para chegar para cá. Vou convidar o Brunão para assistir conosco a reportagem do jogo do Cascavel. O Brunão também foi lá no jogo do Cascavel. Muito boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde, Luciano. Estivemos lá ontem acompanhando o jogo, sofrendo um pouco. Sofrendo um pouquinho. Daqui a pouquinho o Bruno vai dar o parecer dele também a respeito da estreia do Cascavel no Campeonato Paranaense. Juntos nós vamos fazer um balanço dessa primeira rodada. Antes, Bruno, vamos acompanhar então a reportagem do empate sem gols, Cascavel e Azures, o único jogo que terminou 0-0 nessa primeira rodada. O primeiro jogo oficial do Cascavel na temporada de 2026 foi cercado de atrativos. Estreia no Campeonato Paranaense dentro do Estádio Olímpico, a expectativa sobre o trabalho do técnico César Bueno, um time com uma média de idade mais baixa, os reforços e a presença do goleiro André Luiz, o ídolo da épica campanha do vice-campeonato em 2023. Ele estreou com a camisa 1. Então, fico muito feliz de poder estar retornando para cá. Como eu já falei das outras vezes, estou muito motivado, muito feliz, muito alegre de poder estar retornando para cá, vestindo essa camisa, defendendo esse manto, jogando por torcedores, defendendo os torcedores dessa cidade. Então, me sinto muito feliz, muito motivado. E André Luiz já chegou fazendo milagres. 2 grandes defesas no início do segundo tempo. Estes foram os principais lances do Azures no jogo. O Cascavel foi mais incisivo. Na etapa inicial teve chances com Garratti. A segunda numa bela jogada individual. A melhor chance foi essa. O cabeceio de Giovani foi no pé da trave. Garratti até conseguiu marcar, mas estava impedido e o gol não valeu. Na etapa final, o Cascavel teve um ímpeto ofensivo bem maior, mas não conseguiu superar a meta adversária. Nem mesmo depois que ficou com o jogador a mais. Maranhão, atacante do time visitante, foi expulso. Sendo assim, Cascavel e Azures foram protagonistas do primeiro jogo sem gols no Campeonato Paranaense. O 0-0 rendeu 1 pontinho para cada equipe. Mas nesse novo formato do estadual, o Azures tem motivos para comemorar e o Cascavel tem motivos para lamentar esse pontinho. E acho que o nosso objetivo foi alcançado dentro das circunstâncias que o jogo se desenhou. Então é valorizar, como eu falei, valorizar muito esse ponto, porque esse ponto aqui pode nos dar a possibilidade de sonhar com uma classificação e aí poder alcançar o nosso objetivo principal. Pelos resultados da rodada, e a supremacia dos times do nosso grupo, trouxeram uma carga a mais para nós, porque jogo dentro de casa, os 3 pontos aí são fundamentais para a continuidade do campeonato. E a gente tentou desde o início ser ofensivo, atacar o time do Azures. O Azures veio com uma postura já de sustentar o placar de 0-0 desde o primeiro tempo. Mas eu acho que a gente não foi muito feliz nesse terço final. Teve um volume muito alto de finalizações, mas poucas finalizações no gol realmente perigosas, Mas é um início de campeonato curto. Nós já vamos para o jogo contra o Galo, já precisando da vitória, não tem como ir lá pensando em outra situação, mas é isso que nós temos que buscar os 3 pontos que ficaram aqui, buscar lá em Maringá. Os 2 times voltam as atenções para o próximo jogo. No domingo, o Azures volta a atuar como visitante e encara o Foz do Iguaçu. O Cascavel também joga fora de casa e visita o Galo Maringá no Willie Davis. O próximo jogo do Cascavel tem um ingrediente a mais. Isso porque o técnico Luiz Carlos Cruz, que conduziu o Cascavel ao vice-campeonato do estadual em 2023, é o novo comandante do Galo Maringá e já estreia contra o Cascavel nesta segunda rodada. Sobre o Cruz, é um treinador que eu já conheço, trabalhou com a gente aqui. Esperamos que a gente possa ser feliz nesse duelo eu e ele, mas que a gente possa sair com uma vitória. Vai ser um reencontro bem legal, O Cruz é um cara espetacular, tem um carinho enorme por ele. Com a passagem de 2023 a gente construiu um negócio muito bacana, muito legal, que ficou para a história do clube, e então tem um carinho enorme, mas o carinho vai ficar um pouquinho de lado ali, que a gente possa ir para lá, buscar a vitória, buscar esses 3 pontos que hoje infelizmente escapou por detalhe. Aí, Bruno Rodrigo, o empate em 0-0, numa rodada que foram 15 gols em 6 jogos, uma boa média de gols nessa primeira rodada do Campeonato Paranaense na arrancada. No entanto, esse 0-0 concorda com o que disse o César Bueno, um empate excelente para o Azures pela configuração do campeonato, mas que obriga o Cascavel a vencer o próximo jogo. Assistindo o jogo, a gente via que o Azures veio para Cascavel para pontuar, para empatar.
O Azures ele não chega a oferecer risco no jogo. O único risco é aquela cabeçada que o André faz uma grande defesa. Mas o Azures ele aposta nas bolas longas e o Cascavel, no primeiro tempo, toma conta do jogo. O primeiro tempo, a gente, se for analisar bem, só deu o Cascavel. Apesar de não criar tanto, o Cascavel tem uma ou duas chances só que levam perigo ao gol. Teve do volume, Azures. mas faltou a efetividade. Tem a falta que o juiz não marca do goleiro do Azures, que pra mim foi falta, não acho que seria para expulsão. Eu vi muita gente no estádio pedindo expulsão, o juiz nem marcou a falta, mas pela trajetória da bola eu creio que não seria para expulsão. Pensando no resultado, para o Cascavel não é bom o empate, olhando para a tabela. O Cascavel tem 2 jogos agora que são palpáveis e depois pega 3 jogos bem difíceis, Exatamente. 2 deles fora de casa. É uma sequência com o Cianorte, com Coritiba e também, eu não lembro qual que é o Operário, né? Operário. Então, são 3 jogos difíceis, o Cascavel tem que pontuar, não pode negociar esses pontos contra Galo Maringá e Andraus, principalmente o Andraus aqui. Empatar com o Galo Maringá lá é ruim, mas eu acho que ainda assim é um ponto valioso. E nós até mostramos na reportagem esse fato novo, porque ontem teve o anúncio, então, o Galo trazendo o técnico Luiz Carlos Cruz, que teve aquela campanha histórica com o Cascavel em 2023, substituindo o Emerson Cris, e o Cruz estreando justamente contra o Cascavel com atletas que trabalharam com ele. Nós mostramos aí o Robinho e o próprio André Luiz, esse fato novo para o jogo de domingo. Exatamente. O professor Cruz tem uma grande história aqui, não só no FC Cascavel, quando existia, o final do Cascavel. No futebol de Cascavel. No futebol de Cascavel. E ele estreia contra o último trabalho dele aqui no Paraná, que foi um bom trabalho, ele foi finalista. É uma estreia que traz boas lembranças para ele, mas que ao mesmo tempo ele também precisa da vitória. Para o Galo Maringá é inegociável. Exatamente. A vitória em casa, principalmente por conta da derrota no primeiro jogo. O Galo Maringá não joga bem, então o Luiz Carlos Cruz ele estreia contra o seu time precisando fazer o resultado. O Cascavel, por sua vez, vai para Maringá ainda como favorito. Eu acho que o Cascavel tem favoritismo nesse jogo contra o Galo, mas é uma partida fora de casa. A gente sabe que fora de casa é tudo mais difícil. Falei com o professor Cruz ontem à noite, estava ele e toda a comissão técnica do Galo Maringá assistindo o jogo entre Cascavel e Azures. Brunão, ontem teve essa partida 0-0 e teve o outro jogo que completou essa primeira rodada, o confronto entre Andraus e Atlético Paranaense. Vou mostrar os gols então da vitória do Furacão por 2-1. Esse jogo foi na Arena da Baixada com o mando do Andraus. O Furacão então saiu na frente com esse belo gol do Chiquete, trazendo para dentro, invadindo a área, batendo colocado, 1-0 no primeiro tempo. Depois, na etapa final, o Bruninho ampliou o placar. Muito bom de bola, Bruninho. Muito bom. E o Atlético atuando, assim como o Coritiba, começando com esse time alternativo. Olha o gol do Bruninho já no segundo tempo. Belo gol, ele corta para dentro, tira o zagueiro para dançar, bate firme, 2-0 Furacão. Lembrando que o Atlético, então, é do grupo do Cascavel, somando 3 pontos. São 3 equipes com 3 pontos. O Londrina, o Independente São Josense, o Atlético e o Foz do Iguaçu, e o Caio César pegando o rebote e definiu o placar. No outro grupo, só Azures e Cianorte pontuaram, tem um pontinho, então os dois aparecem na primeira posição. Fato curioso, o Atlético jogando como visitante em casa. Jogou como visitante, teve menos torcida do que eu pensei. Pelo que eu vi, teve 4 mil torcedores. O jogo com o São Joséense teve mais público na terça-feira. O Cascavel jogando com os meninos da base, mas esse time o Atlético. Mas esse time do Atlético é muito bom. Tem alguns jogadores ali que integram o elenco profissional, o caso do Bruninho, tem o meio-campo ali também, eu não lembro o nome, que integra o elenco profissional, e é um time muito bom, uma base muito boa do Atlético. Deve dar trabalho. O Cascavel tem esse benefício de não enfrentar o Atlético agora. E pro Andraus é uma derrota em casa. O Andraus, o em casa do Andraus é muito. Eles têm uma particularidade, né? Eles não têm a casa. Exato. E eles têm com casa emprestada. Sempre casa emprestada. Então pro Andraus é um resultado ruim. Pelas condições, por enfrentar um Atlético que não estava completo, que estava com a base, mas o objetivo do Andraus é brigar lá embaixo. A gente sabe disso e a gente vem falando isso há 2 temporadas, eles vêm se salvando 2 temporadas. Então eu não duvidaria nada desse time do Andraus se salvar de novo. Bom, para fechar então a participação do Bruno, a gente já vai projetar a segunda rodada do Campeonato Paranaense, com bola rolando já nesse sábado. Amanhã a rodada vai ser aberta com o confronto entre Operário e Maringá, a reedição da final do ano passado, 4 horas no Germano Krieger, o Maringá fazendo mais jogo como visitante. Mais tarde, 6h30, tem o Londrina, que venceu o Operário visitando o Coritiba, lá no Couto Pereira. No domingo, então, mais 4 partidas. Tem Foz e Azures, 4 horas.
tem o Andraus pegando o Independente São Josense, o clássico da região metropolitana de Curitiba, 4 horas, 5h30. Esse Atlético que venceu ontem vai até a Cianorte pegar o Leão do Vale e fechando a rodada então tem Galo e Cascavel, 6h30. Bruno, sabe quem estava acompanhando o jogo também ontem lá no Estádio Olímpico? Quem? É o professor Adriano Souza, que é o treinador do Foz do Iguaçu. Ele veio avaliar justamente o Azures, porque domingo tem Foz e Azures lá no estádio do ABC. Conversei com ele e ele já fez uma análise desse segundo adversário no Paranaense. O Azures, né? Porque é uma equipe que foi finalista na Taça Paraná, a gente tem alguns jogos, mas modificaram-se, tem alguns atletas novos. Tá dando para a gente perceber um pouco daquilo que são as ideias dele. É fundamental estar aqui em loco, porque eles vão jogar também fora de casa contra a gente. Está sendo muito proveitoso. Acho que é uma equipe que apresenta um futebol totalmente diferente do Curitiba. A gente vai ter que fazer ajustes, se adaptar a isso, porque para a gente em casa é muito importante vencer. Palavras do professor Adriano Souza. Deixa eu colocar o Bruno aqui um pouquinho na saia justa. Vamos puxar um pouquinho a brasa para os times do Oeste. Palpite do Bruno para Galo Maringá e Cascavel no domingo e para Foz e Azures. Eu acho que o Foz ganha do Azures. Pelo que o Foz apresentou na primeira partida e pelo que o Azures apresentou ontem, o Azures eu acho que vai para Foz querer um pouco mais. Por conta do contexto, o Foz é um time que subiu agora. Mas eu acho que da Foz, eu acho que o Foz ganha 2-0 do Azures e o Cascavel acho que ganha lá do Galo 1-0 para dar essa tranquilidade para a torcida. São os dois representantes então da região Oeste, mesma chave, portanto, Foz do Iguaçu e Cascavel não se enfrentam nessa primeira fase, só se ambos avançarem para o mata-mata. Deixa eu agradecer a presença do Bruno Rodrigo, porque depois do intervalo a gente vai falar de Copa São Paulo, inclusive daqui a pouquinho tem jogo também do Cascavel, a terceira partida na Copinha.